Eu gostaria de compartilhar com você um versículo. A gente leu bastante esse capítulo aí há dois domingos atrás. Apocalipse capítulo 2, versículo 2 ao 4. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pôde suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Versículo 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E o tema da mensagem de hoje não é de volta ao primeiro amor, é Life Group Éfeso. Nós vamos falar desse Life Group poderoso, esse Life Group especial. Éfeso era um Life Group muito vibrante, com uma boa arrecadação de quilo do amor. O momento da dinâmica é muito criativo, muito criativo. Colocava água no copinho de plástico, colocava fogo e o fogo não pegava para baixo da água. Já viram umas dinâmicas muito criativas. Na comunhão tinha até uns jogos. Eu lembro da época da Flow que tinha, no começo da Flow tinha uns jogos de videogame no final, lá no Coroados, quando a gente iniciou. E não faltava comida, aleluia, glória a Deus. Às vezes alguns davam umas mancadas, mas o exagero e a generosidade de uns acabava suprindo a falta de atenção de outros. A facilitação do Life era perfeita. Perfeito. Na hora de compartilhar a palavra, todos participavam. E não ficavam acrescentando versículos, aumentando a pregação de domingo, até porque já foi pregada a palavra. Então era só se ater àquela cartilha que penosamente não, mas com muito prazer, a Anne faz para nos disponibilizar um resumo para facilitar a nossa facilitação. Apenas compartilhavam de como a palavra havia falado com eles. Não durava mais do que o necessário, muito menos demorava mais do que o próprio culto. E eu lembro de que, principalmente no início de 2014, as pessoas chegavam na minha casa às 7, saíam às 11h40. O Éfeso Life Group, ou a Éfeso Life Group, era uma célula com identidade estabelecida, uma célula resiliente, passou por poucas e boas, algumas reuniões de life com 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e mais o irmão. Eu já fiz uma transição de célula, onde o anfitrião não estava um novo líder e mais uma pessoa, e eu, que eu estava fazendo naquele momento, que não era o líder da célula, eu não era o membro da célula, então 2 pessoas. Passou por poucas e boas, mas permaneceu. Afinal, são anos de existência desse Life. Mas olha o verso 4 de Apocalipse 2. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Vocês lembram da multiplicação? Quantos lembram do dia da multiplicação do Life? Provavelmente, se é o seu segundo Life, você estava no dia da multiplicação. Aquela festa extasiante, preparada antecipadamente. Algumas eram temáticas. Algumas eram com alguns temas. Lembro que fizemos alguns temas bíblicos, Você ia de acordo com um personagem bíblico. Festa do ridículo. Essa era da época da área verde. Fazia muita festa ridícula. Tinha uns irmãos que nem precisavam se emperequetar muito. Brincadeira. Festa black white. No meu caso, eu só tinha que preparar roupa branca. Color Fest, não era daquela do pozinho branco, mas cada um tinha que ir com uma cor, e ainda levava um alimento, um lanche na cor que ele fosse usando. Festa da abarreta, essa era para os manos, usava os bonés de abarreta. Festa do cabelo maluco. Algumas não tinham temas, mas eram também carregadas de muita alegria. Afinal, multiplicamos. Uhul! Multiplicamos, cara. Como é bom multiplicar o Life Group. Principalmente depois de um período de inverno, Como é bom multiplicar um Life Group. Muita gratidão, expectativa pelo novo. Era hora de apresentar o novo Life com o nome estampado no novo banner. Os novos líderes recebendo a oração, aquele momento lindo de lava-pés. Nem todo mundo faz isso, não é um padrão, mas é um padrão de Cristo, E é uma forma de
empoderar também e de dizer que estamos aqui sempre. Conte sempre com a gente. Aquela comunhão boa, comida um pouco além do normal, várias coisas. Então, Alex, eu não sei o que você está fazendo. Então, ajude o seu líder a multiplicar o seu life. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, você vai saber. Quando multiplicar o teu life, você vai saber a festa que é. Fotos e mais fotos. E faz perfil no Instagram do Life, e tira foto de tudo quanto é jeito, e marca 300 mil pessoas, e aquela semana toda vai postando aquela foto. Quando é da festa do ridículo, já guarda as fotos para o dia do aniversário da pessoa. O líder com a sensação do dever cumprido, e o novo líder com a sensação de ter que cumprir, começar a cumprir com o dever, pois é fechamento de um ciclo e início de um novo. E glória a Deus por isso, eu amo muito tudo isso. Primeiro encontro do novo life, agora já no novo local, o novo líder falando, olhando para o lado, meu antigo líder não está aqui, agora é comigo, não tem para quem correr. Expectativa, pois algumas pessoas foram convidadas, bate o joelho, mas tem que ir adiante. Caixa do quilo do amor decorada, já com um nome. Quase todos chegam bem antes para garantir que o life está arrumado. Uau, o início de um novo life é uma coisa muito linda. Já tem um ambiente de oração, o Charabacanta já está ali tomando conta do ambiente, a atmosfera já mudou, uma música apropriada já está tocando. E quando quando geralmente é do Difflin, já é um José Júnior que está ali, ministrando adoração. Em Ti eu vivo, em Ti eu me movo, em Ti existo. A recepção do Life muito animada, já 2 ou 3 pessoas lá na frente do portão, recebendo com um sorriso no rosto todos que chegam. Alguns ainda dão uma balinha, um cortãozinho, um bis. E se você ainda nunca fez isso, aí está a dica, hashtag fica a dica. Oferta e palavra com muito zelo, criatividade e muita graça. De fato é um ambiente de muito amor, alegria e... Aleluia. A fé não está muito... Amor, alegria e... Aleluia. Mas o tempo vai passando, a identidade vai parecendo que está desbotando, o Life vai virando um clube, e o trabalho que faziam por Deus parece que os afastou do próprio Deus. O líder nem de longe se parece com aquele líder do dia da multiplicação, lágrimas nos olhos, intensidade naquilo que estava falando, convocando todo mundo para fazer junto com ele. Diminuiu as forças e aumentaram as desculpas. Os membros passaram a ter mais intensidade em convidar as pessoas para a reunião da Rinodê do que para o Life Group. E quando convidavam para o Life, quase torciam para o convidado não aceitar o convite. Afinal, como convidar alguém para um lugar que eu não estou a fim de participar? E às vezes esse é o motivo pelo qual a gente não convida pessoas. Porque se eu convidar, eu vou ter que ir. E agora? E eu já não estava muito a fim de ir, porque a responsabilidade toda é do meu líder, não minha. Só que não. Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 9. Vocês estavam correndo bem, quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Versículo 9, a gente leu domingo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Todo life inicia correndo numa carreira misericórdia, correndo bem. E eu sei que tem muitos life groups aqui que nem experimentaram isso ainda. E em nome de Jesus nem vão experimentar. Amém? Estão cheios de pessoas lá. Talvez você não experimente uma defasagem na questão de número de pessoas, mais o número de discipuladores. Quase... Quando o nosso coração esfria, é porque de alguma forma fomos persuadidos. Porém, não foi por causa de Jesus. O versículo diz: um pouco de fermento levado a toda a massa. Não é a massa que produz fermento. Fermento é um agente externo, amém? Então, um pouco de coisas que vem de fora vai fermentar toda a massa, vai comprometer toda a massa. Nunca
Nunca será o Espírito Santo ou Jesus que vai fazer com que a gente desacelere na questão relacionada ao ministério. Nunca. Nunca será o Espírito Santo que vai ser responsável pelo fato de acontecer coisas como essa que a gente já leu. Eu não sei você, mas já aconteceram na minha vida, como líder de Life Group. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Somos constantemente atacados por Satanás, direta e indiretamente. Mas eu quero ler novamente, principalmente para você jovem, mas para você igreja. As más conversações corrompem os bons costumes. Lá no mundo, a nossa mãe dizia, não conhecendo esse versículo, ela falava: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem você é, ou pelo menos quem você vai se tornar. E mal ela sabia que existia uma base para aquilo que ela está falando, as más conversações. Ah, mãe, mas eu sou só amigo dele, eu não sou influenciado por ele. Será? Por que será que o tempo de oração diminuiu? Só que sabe o que é o pior problema? Eu estou aqui parafraseando para os adolescentes, que geralmente passam isso nas escolas, mas sabe o que é o pior problema? Às vezes as más conversações não estão lá fora. As más conversações estão nos nossos grupos do WhatsApp com pessoas que são da igreja. As más conversações que corrompem os bons costumes ou os bons princípios na nossa vida, às vezes acontece com irmãos que professam a mesma fé que a gente. E isso é terrível. E eu digo para você, aquele que se demora para sair de uma conversa dessa, vagarosamente ele vai saindo da presença de Deus. Isso é certeza. Somos constantemente atacados por Satanás, direto ou indiretamente. Diretamente. Como que nós somos atacados por ele? Através do engano, das setas, das tentações, das ciladas, das mentiras que ele conta, e muitas vezes é em primeira pessoa. Ele vai lá no teu ouvido, e às vezes a gente acredita e fala: eu não sirvo para nada. Não foi a gente que disse, mas veio aqui. Eu falei: nossa, eu não sirvo para nada. Eu estou perdendo meu tempo com isso. Sabe que você olha para a célula assim, a galera não corresponde, e o diabo vem e fala: cara, você está perdendo tempo com isso. Eu devia deixar as pessoas de lado, afinal não querem nada com nada. Ou pior, cara, você é o líder. Domine e sugue essas pessoas. Afinal de contas, é você que está correndo atrás delas. Você corre atrás de tudo. Então faça o que bem entender. Você precisa ser servido, porque você é o cara. Ou ainda, eu não vou me preparar para a célula. Nem sabe se já foi postada a cartilha lá no GL ou não. Afinal, eu já sei como faz. Eu já sou um coach do MDA. Eu sou profissional da fé. Eu não preciso nem orar, não preciso nem do conselho do meu discipulador. Então, por muitas vezes, achamos que sabemos demais. Uma vez eu ouvi um rapaz dizendo, eu falei: Alex, nossa, eu estava tão ansioso com compartilhar o live. Cara, é fácil, é de boa. De boa. É só ler ali tal, e usando esse linguajar tal e tal, não sei o quê, conversa, faz uma pergunta. Cara, qualquer um faz um life group. De fato, é uma verdade. Superficialmente, de uma forma fria, todo mundo faz um life group. Mas com um coração de pastor, não é qualquer um que faz. Indiretamente, Satanás nos ataca também, usando geralmente a boca de alguém. Você não é um líder tão legal como o fulano de tal. Prefiro o outro life group, eles têm uma vibe melhor do que a nossa life. Essas pessoas não valem o seu esforço. Acorda, cara. Você está aí quanto tempo liderando? Eu vejo você chegando cedo, saindo tarde. Você é um idiota de receber todas as pessoas na sua casa. Eu já ouvi e falei: Alex, você traz a tua TV aqui para garagem? Vai saber lá quem são as pessoas que vêm aqui? Mal sabia ela que tinha pessoal que tinha saído do presídio, para a glória de Jesus, estava ouvindo o evangelho. Imagine se soubesse. Eu falei: cara, as pessoas são tão ruins quanto eu que frequento esse life group. A única diferença é que eu sou o anfitrião. Eu não confio em você, porque acho que eu vou querer me abrir para alguém como você.
Às vezes a gente nunca fala isso com essas palavras, mas fala isso com as nossas atitudes. Sou mais velho que você, eu que teria que ser o seu líder. Tenho mais experiência que você. Não se iluda. Você até que é esforçadinho, mas não tem potencial para ser um líder ou um discipulador. E eu digo para você, a gente vai ouvir muito disso. E essas coisas ou podem drenar a nossa essência, e cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. E de fato esses fatores externos parecem que internalizam e vão dominando sobre nós, nos fazendo parar. Mas eu não posso usar os fatores externos como desculpa, porque essas coisas ou nos drenam ou nos fortalecem. Nunca os dois juntos. E o intuito de Deus nos permitir passar por isso nunca é deixar que essas coisas nos drenem. Então eu não posso usar os fatores externos de desculpas, porque se fui eu quem esfriou, eu quem decidiu baixar a guarda, quem negociou os princípios básicos, e o resultado foi aquele primeiro amor ter ficado distante. E não é o primeiro amor por Deus, porque isso a gente já pregou no domingo. É o amor pelo life, é o amor pelo chamado, é o amor pelo ministério, é o amor pelo legado que penosamente chegou às nossas mãos. Nós não podemos fazer isso ou carregar esse legado adiante só porque temos que fazer. Não, a gente não tem que nada. Precisa ser carregado com muita gratidão. Primeiro, porque Jesus me alcançou dessa forma. O mínimo que eu posso fazer é fazer igual. Segundo, em honra àquilo que Jesus sofreu na cruz e que as pessoas que trouxeram esse legado até nós, nossos líderes e outras pessoas também, abriram mão de muita coisa. E terceiro, porque eu fui escolhido para isso. Então isso não pode ser pesaroso para mim. Precisa existir prazer, vontade. Só que quando eu me deixo ser abatido por essas coisas, vontade e prazer são coisas que não estão exatamente na lista dos líderes que foram abatidos. Quais os sintomas do amor esfriando no life? Escala do life, feita em cima da hora. Eu já supervisionei célula que falaram, agora vai ser, não é a célula do Alisson, eu vou usar o Alisson como exemplo. O Alisson, agora você vai fazer oferta. Deu o Alisson, meu Deus, eu acabei de saber, falando baixinho, mas deu para ouvir. Ele foi, porque não vai falar não. Mas daí acho que já, não, vou repetir, não é ele, eu só estou usando exemplo. Eu já vi pessoas serem escolhidas na hora para fazer alguma coisa no life. É um dos sintomas que o amor pelo life pode estar esfriando. Deixar as coisas para cima da hora. E eu já fiz também isso quando era líder. Meu primeiro life era no sábado, às 8. 7 horas eu mandava a escala. Pessoal que não puder dar um amém. Eu nem escrevia isso, já para não dar a possibilidade das pessoas dizerem amém. Mas totalmente errado. Não é à toa que o meu primeiro life não existe mais. Não podemos deixar para pensar no life no dia do life. O pastor Michel sempre falou, quando que nós começamos a programar o próximo life? Quando termina o life daquele dia. Terminou o life daquele dia, já começa o planejamento, a programação do próximo life. Não pode ficar para cima do horário. Quando eu começo bem, começo com brindes, não, com uma balinha ou com um bis, com um cartãozinho, e já passa o tempo, eu já não faço mais. Sintomas de que meu amor pelo life está esfriando. Quando eu preparo o ambiente, no começo preparava o ambiente, varria o chão, ajeitava as cadeiras, pegava óleo, orava pelas cadeiras, os convidados e os membros do life saíam tudo com mancha de óleo no final do life, porque eu estava orando com tanta fé que taquei óleo ali. Mas no final, passou o tempo, eu só estava orando, Senhor Deus, em nome de Jesus, que dê tudo certo, amém. E talvez você possa estar pensando, pois é, eu sei que um desses sintomas faz parte, o meu líder ele dá essas negociadas. Isso não é responsabilidade só do líder. Se você fica chateado e brabo com o seu líder, porque ele manda a escala no dia, chega até ele e fala, meu líder, eu gostaria muito de poder ajudar no life. Me permita fazer a escala do life. Afinal, se você está vendo um defeito, é porque talvez Deus esteja te dando capacidade e graça para você suprir aquele defeito. Até porque o filho, ele supre necessidade, já o bastardo, ele aponta os defeitos. Então eu vou expor a necessidade
e apontar como defeito, eu vou me colocar como filho e suprir. Eu nunca vi um filho, olha mãe, ou pai, principalmente se mãe e o pai for mãe e pai de verdade. Ó a louça aí suja, que belos pais vocês são, hein? Se eu falasse isso para minha mãe, por telefone a Havaiana vinha. E por que a gente faz isso com os nossos líderes? Sendo que o nosso Life Group também é a nossa casa, é o lugar que eu pertenço, é o lugar onde eu vou exercer o meu chamado. Existe um mantra, principalmente na geração atual, que é: eu preciso descobrir o meu chamado, mas não consegue servir no Life Group. Agora, trazendo para esse momento que a gente está entrando, transição, Nova Zelândia, missões transculturais, um novo idioma, uma nova cultura, e quando a gente fala, e muitos daqui vão para lá e levantam a mão, eu falo: eu vou também, Deus, esquece de mim. Mas você não consegue orar pelo teu Life Group? Você não consegue ajudar a fazer algo aqui que nós vamos fazer? Sabe o que vai ser feito lá? A mesma coisa que aqui. O pastor disse que com uns 2 anos, 1 ano só, depois de 1 ano que ele vai ter um Life Group. Quantos acreditam? Vocês já foram com o pastor no mercado? Tem gente aqui que ele encontrou no comércio e hoje é membro da igreja. Domingo tem um monte de gente. Mas é que é o plano dele. Eu acredito nele. Mas eu conheço o chamado de Deus na vida do pastor. Na verdade, o Life Group já vai existir desde já, né? Porque em janeiro já vai estar todo mundo junto, né? Todos que foram para fora, e então já vai ter um Life Group. Mas ganhar alma, a aeromoça, o capitão, o piloto do avião, eu sei que Deus vai amplificar aquilo que Deus tem feito na vida dele aqui. Vai amplificar lá em nome de Jesus. Então, queridos, existem alguns sintomas de que eu deixo de levar convidados, na verdade, deixo de convidar, né, já não tenho tanto prazer em estar no Life Group. Isso é falta de pertencimento. Geralmente, quem mais dá trabalho é o que não trabalha. E o mais problemático é o que mais vê problema. Sabia que o mais problemático nem sempre é o que mais dá problema, o mais problemático é o que mais vê problema, é o que mais aponta. Ó, é ruim por causa disso, é ruim por causa daquilo, é ruim por causa disso aqui, é ruim por causa daquilo lá, é ruim. Tudo é ruim. Não supre em nada, não põe a mão no arado para fazer nada, mas reclama de tudo. Então o problemático sempre arranja problema. Mas para a gente correr, o que nós, líderes e membros do Life Group, precisamos fazer? Sim, não é apenas nós, líderes, mas o que nós, líderes e membros, afinal, está o nome de quem lá no banner? Não na parte do líder, na parte de membro, só está o nome do líder? Não, está o seu nome lá. Então, de quem é o Life? Nosso. Não é o Life do Lauro, o Life do Alisson. É o nosso Life. É o nosso senso de pertencimento. O que nós vamos fazer? 2 Crônicas, capítulo 15, 7 a 8. Nós não vamos entrar no contexto, que é muito longo, de uma história de guerra aqui, e de uma crise na nação, mas nós vamos ver o que o profeta disse. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. Perdão, eu nem vou mandar para vocês porque eu mandei o arquivo errado. 2 Crônicas 15, do 7 ao 8. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu não trabalho por recompensa, amém? Isso é coisa de mercenário. Mas eu trabalho entendendo que eu vou receber uma recompensa. Eu sei que virá alguma coisa. Mas não é isso que me motiva. O que me motiva é eu agradar ao meu Senhor. E Ele, como é justo, vai me recompensar por isso. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, não é Obed, Oded, cobrou o ânimo e tirou as abominações de toda a terra, de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Então a palavra é: esforçai-vos e não desfaleçam. O engraçado é que esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos é quase a mesma coisa, só que antônimo. Esforço é exatamente o contrário de desfalecimento. Esforço, eu não preciso dizer o que é desfalecimento, é perder a força.
Então seria meio que redundante ele colocar isso na mesma frase, na mesma sentença. Mas não, tudo tem um propósito. Deus não é um Deus que age sem propósito. Seria redundante, exceto se ele quisesse dizer que durante o momento em que estão fazendo o esforço, durante o momento que as suas mãos estão se esforçando, durante o momento de crise que você está indo para a guerra, você não arrega. Você mantém o esforço, não é um esforço momentâneo, é um esforço contínuo. Você não enfraquece, como diz o pastor, não solta e nem afrouxa a corda, segura firme. Porque se afrouxar na hora que dá o tranco, leva o braço, leva os dedos, leva tudo. Então mantém firme. O atleta de corrida do revezamento 4x100, já viram aquela corrida de revezamento 4x100? Eu acho muito interessante aquela corrida. Quando ele está correndo, quando chegou o momento dele correr, seja na arrancada ou na passagem de bastão, ele segura firme o bastão. Ele segura firme aquele bastão durante todo o seu percurso. Não importa o quão cansado ele esteja, não importa o quanto rápido precisa correr, não importa o quão rápido está correndo o seu oponente. Ele recebeu esse bastão de alguém que com esforço e determinação correu à sua volta, agora entregou nas mãos dele. E quando é que ele afrouxa a mão daquele bastão? Quando está pronto o próximo. Quando ele avista o próximo e o próximo está correndo na mesma velocidade que ele, que é a fase de transição, aí ele afrouxa para que o outro possa pegar, porque se ele continua na mesma força, o outro não consegue dar continuidade naquela corrida. Então, até quando nós precisamos estar nos fortalecendo, sem desfalecer, sem arregar, sem amarelar, até que o próximo esteja pronto. Líder, você já está vendo no final da tua volta o próximo? Você está conseguindo o discipulador gerar um outro discipulador? Lembra da nossa máxima aqui, das nossas 4 ênfases da igreja, da Paz Church, não Guaratuba Paz Church? Lembra qual que é o primeiro? Amar e glorificar a Deus. Segundo, desenvolver profunda intimidade com Deus. Terceiro, fazer discípulos, fazedores de discípulos no contexto do quê? Do Life Group, ou de célula, mas do Life Group. Tá? Esse é o momento que eu estou já programando baixar um pouco a velocidade para na fase de transição casar com a velocidade daquele que vai assumir, relaxar um pouco os dedos, mas não soltar, porque o bastão não pode cair no chão, para que o novo líder, o novo discipulador pegue aquele bastão e continue a corrida, na mesma intensidade pegada ou até mais. Antes disso eu não posso afrouxar, porque se o bastão cair no chão eu comprometo toda a corrida, eu comprometo todo o legado. Então, líder, você já está vendo ele se movendo? Está chegando na época de transição, você já está vendo ele já começando a dar as primeiras passadas? Ou a gente vai precisar correr mais uma volta sozinho? Porque estou com 40 membros, estou com 6 discipuladores, está afofada a célula, mas ainda o novo líder talvez esteja amarrando os sapatos. Não existe um desespero maior para um corredor quando ele não vê a próxima geração, o próximo líder, o próximo discipulador posicionado. Provérbios 24, do 10 ao 12. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam a ser levados para a matança. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabia de nada. Mas aquele que pesa os corações, não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma, não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Lembra que a gente falou de recompensa? Deus tem uma recompensa assim para aqueles que o buscam, tem uma recompensa para aqueles que atendem o seu chamado e cumprem a sua vontade. Amém? Você crê nisso? Amém. Mas você sabia que também tem uma recompensa para aqueles que não buscam, que não cumprem o seu chamado e não atendem a sua vontade? Porque a gente às vezes só pensa que só quem faz recebe, mas quem não faz também recebe. E não pagar a ele, a cada um segundo as suas obras. E estava falando de desanimar, desfalecer, de demonstrar fraco.
Se você se mostra fraco num dia da sua angústia, é porque a sua força é pequena. Tem outra versão que fala, se você se demonstra frouxo no dia da angústia, é porque a força é pequena. Quando agimos frouxamente, quando abrimos mão do chamado que recebemos, quando não seguramos firmes o bastão do legado de ganhar e cuidar de pessoas, de administrar os tesouros que Deus tem confiado a nós, então muitas vidas são comprometidas e o nome daquele que nos chamou é exposto à vergonha. Porque Ele disse que faria. Como assim? Como que eu posso expor o nome de Deus à vergonha? Lembra quando Deus fala a Moisés, seguinte, esse povo que você tirou do deserto, quando Deus estava meio de cara com Moisés, ele apontava para Moisés, esse povo que você tirou do deserto, eu vou matar eles todos, e farei de você uma nova nação. Moisés fala, não, Senhor, o que falarão do Senhor, se esse povo cambalear, desfalecer e morrer aqui no deserto? Vão dizer que o Senhor não teve possibilidades, o Senhor não conseguiu salvá-los e por isso resolveu matá-los. Então sempre quando nós agimos contrário ao nosso chamado, as pessoas vão dizer, eu sabia que Deus não ia fazer muita coisa mesmo, afinal, Ele nem existe, né? Quando eles veem a gente, não, porque Deus cura, Deus salva, Deus vai transformar famílias, Deus me transformou, Deus me alcançou, e tempos depois a gente está lá, voltando a fazer o que a gente estava fazendo antes, desfalecidos da nossa força, que deveríamos ter mantido ela intensa até o final. Ué, Deus mudou de ideia? Nós expomos Deus à vergonha, nós envergonhamos o Evangelho. Então, o primeiro tópico é ser forte onde a nossa inclinação é a fraqueza. Eu esqueci até de falar do tópico, mas esse é o primeiro tópico que a gente leu até agora. Ser forte onde a nossa inclinação é fraqueza. Por quê? Porque muitas vezes as crises que vêm, e elas vêm, se ela não chegou, querido, sinta os ventos. Muitas vezes a gente sucumbe, é porque estamos sendo fracos diante de situações em que a força deveria ser usada. O emprego da força deveria ser usada nesse momento. Quando o pau está atorando, o navio está afundando e o tempo está fechando, muitas vezes queremos largar a mão. Não! Essa é a hora que a fé, a determinação, a coragem, a persistência, a resiliência, o caminhar a segunda milha são sinônimos da força que precisamos exercer. Não é a hora de, se a crise está vindo, se o problema explodiu, está saindo pelo bueiro, não é a hora de enfraquecer. Muitas vezes somos inclinados, como está tudo dando errado, então eu também vou dar errado. Não. Quando é momento de ser forte, nós precisamos ser fortes, não ser fracos. Então precisamos ser fortes onde a nossa inclinação carnal é a fraqueza. E o tópico 2, e o último tópico, é ser fraco onde a nossa inclinação é a fortaleza. Existe um lugar onde precisamos ser fracos. Existe esse lugar. Só que esse lugar a gente quer ser forte. Quando é para ser forte, o lugar de ser forte, às vezes a gente é fraco, que é diante das circunstâncias, dos B.O. Mas existe um lugar onde a gente precisa apresentar a nossa fraqueza. Existe um lugar da gente ser vulnerável, contristado, lugar de a gente se render, de rendição, de você largar as armas. É o lugar de entrega. Esse lugar chama os pés de Jesus. É diante dos princípios e dos conselhos de Jesus, é nessa hora. Mas nessa hora, muitas vezes, queremos ser fortes, queremos contender com Deus. Não aceitamos correções. Não nos dispomos à disciplina. Não gostamos de ser admoestados. Então nos tornamos fortes para com Deus. Ou achamos que nos tornamos, porque uma pergunta pertinente para essa hora é: você consegue ser mais forte que Deus? Você consegue ganhar uma luta com Deus? Só que ao invés de resistirmos ao diabo e às suas tentações, muitas vezes resistimos a Deus e aos seus princípios, porque queremos ser fortes no momento onde deveríamos ser fracos. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9 e 10. Paulo teve algumas revelações poderosas e tal, e daí Deus falou: para você não se engrandecer, eu vou te dar um espinho na carne. E por causa desse espinho na carne, Satanás vinha e dava na cara de Paulo. Versículo 9:
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua força, na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei na minha fortaleza, na minha força, na minha teimosia, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas habilidades. Aonde que ele sente prazer? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou. Muitas vezes, muitos de nós nos tornamos fracos diante de circunstâncias contrárias e apresentamos as nossas fraquezas a quem nem ninguém pode fazer, a quem nem nada pode fazer. Ou pior, nem condição de fazer alguma, às vezes tem a pessoa que nós apresentamos. A nossa geração, não a nossa igreja, amém? Aqui ninguém é assim, pela fé. A nossa geração de evangélicos, a nossa geração gospel, é uma geração que gosta de colocar as suas feridas e as suas queixas na internet. Ama ouvir aqueles que não conhecem. Que são os pregadores. Eu não tenho problema de ouvir pregador na internet, querido. Mas tem gente que faz para si gurus da internet, só que esses gurus não sabem nem o nome deles. E às vezes o líder, o pastor que visita, ora quando está doente, apresenta o filho, batiza nas águas, chora junto, ora nos dias difíceis, daí ele não quer ouvir, mas ele quer ouvir o cara que está na internet. Só que esse cara na internet não sabe nem quem é. Nem sabe quem é a gente. Então, quer um conselho para você ouvir alguém? Ouve quem te ouve. Ouve quem te ouve. E muitas vezes uma geração mimada só querem um colos para serem ninados. Terem suas feridas lambidas, ouvindo uma música melosa e assistir uma comédia romântica. Alex, você conta comédia romântica? Não gosto. Se tiver música, piorou. Para mim, uma das formas que Satanás vai acabar, vai atentar a vida das pessoas, embora ele lá não é chefe, né? Lá ele também é condenado. Mas ele vai colocar musical para quem for para lá ouvir. Perdão, é só um desabafo. Mas não é assim não acredito que vai ser assim. Mas é ruim. Lá em casa a gente está assistindo alguma coisa, começou a cantarolagem. Qualquer um dos cantos já muda. Mas muitas vezes a gente tem essa reação, porque a gente procura alguém que possa ninar a gente no nosso berço de infantilidade. Cara, isso não produz força nem maturidade em ninguém. Só que quando apresentamos a Jesus as nossas fraquezas e nos tornamos vulneráveis a Ele, quando nós não queremos contender com Jesus, mas nos apresentar como nós somos a Ele, então Ele nos apresenta o seu poder, e nesse poder nos tornamos fortes, porque quando sou fraco em Jesus, aí que eu me torno forte. Então quer apresentar suas fraquezas a alguém? Suas limitações a alguém? Jesus Christ. É assim que fala? E isso vai ser através das ferramentas dispostas por Deus para nós. TSD, discipulador, líder, algumas pessoas que são íntimas com Deus, as irmãs do coque, sua mãe, que você acha às vezes muito quadrada, pessoas que vivem o seu chamado em Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 32 ao 34. E que mais direi? Ele estava falando da galeria dos heróis da fé, né? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele falou de muito mais pessoas, mas só nesses aqui, eu já falava, não vai me comparar com nenhum deles não, né? Porque esses caras aqui, os caras foram ferozes naquilo que eles fizeram para Deus. Deus falou que me faltará tempo para falar desses e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos às espadas, e da fraqueza tiraram força. E quando fizeram isso, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros.
A única forma de nós nos levantarmos, e o Life, eu creio sim, que um Life totalmente destruído pode novamente voltar à estrutura inicial que ele tinha lá quando nasceu na multiplicação. É quando nós nos apresentarmos fracos diante de Deus e Ele fortalecer isso em nós. Então eu começo a olhar o Life Group, começo a olhar os discípulos, eu começo a olhar os membros, começo a olhar os convidados de uma ótica de Deus. E aí nessa fraqueza que eu expus em Deus, eu me torno forte. Porque se nós ficarmos olhando para as fraquezas e apresentando elas em qualquer outro lugar, aí nós nos tornamos mais fracos ainda. Da fraqueza tiraram forças. Com o fogo de Deus resistimos ao frio do mundo. Com a força de Deus resistimos à fraqueza. E é a nossa fraqueza. E se estivermos prostrados diante de Deus, estaremos de pé diante do inimigo. Deus quer resgatar a paixão nossa, não apenas como líderes, mas como membros de Life Group, que muitas vezes só se tornou um lugar para ir, muitas vezes só se tornou um lugar para frequentar. Não, é um lugar onde nós fazemos parte. Aqui é o QG, quartel-general, mas lá são botes salva-vidas, onde nós trabalhamos para salvar pessoas. É um lugar de adoração, onde o céu invade a terra. Por quê? Porque é um ambiente de amor, de fé e de alegria. É onde eu manifesto o amor de Deus pela vida dos convidados, pela vida dos meus liderados, mas também pela vida do meu líder. É onde eu tenho muita alegria em servir, a ponto de largar as minhas bagagens emocionais, que muitas vezes têm me prendido a feridas que já eram para ter sido curadas, e falo: meu líder, eu vou ser um discipulador. Eu quero, conte comigo. Só me dizer o que precisa ser feito. Muito provavelmente você vai ouvir: você já sabe o que precisa ser feito, porque já foi te falado. Coragem para fazer. Esforça-te, não te desanime. Esforça-te, não desfaleça, não arregue, não amarela. Esforça-te, segura firme, até que você possa passar o bastão novamente para frente. E depois, Alex, posso descansar, viver de boa? Não, depois a gente começa a carreira novamente. O nosso descanso é no Senhor. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, querido. Então precisamos ser fortes onde a nossa inclinação é a fraqueza. Quando o diabo vem para te abater. Quando o diabo vem para te abater, e você for seduzido para se tornar fraco, falou: opa, não, aqui eu preciso ser forte. Aqui eu preciso ser resiliente. Aqui eu não vou arregar. E quando você estiver diante de Deus, e mesmo que você queira se esconder, mas se apresente a Ele, fale: Senhor, aqui eu sou fraco. Aqui eu não quero suas mãos. Muitos querem suas mãos, eu quero seus pés. Eu quero me render, eu quero me entregar, eu quero rasgar o meu coração, não apenas a minha veste. Pequei, eu sei que o Senhor sabe até o que eu fiz, mas está aqui, eu vou falar de novo, só para Satanás ser envergonhado. Eu não vou envergonhar o teu nome, Satanás vai ser envergonhado. O teu nome vai ser engrandecido. Por quê? Porque diante do Senhor eu sou fraco. Diante do Senhor eu sou vulnerável. Diante do Senhor eu estou com as minhas guardas baixas. Diante do Senhor eu estou desarmado. Mas diante das circunstâncias, diante de Satanás, diante das adversidades, então eu me coloco como alguém forte, disposto para cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Por quê? Porque nesse lugar de ser fraco, eu não posso ser forte. Muitas vezes a gente tem resistido à demonstração, ao tratamento, ao processo de Deus na nossa vida. Principalmente quando é através de uma ferramenta humana chamada líder, discipulador, pastor. Aí a gente resiste, a gente se torna forte. Nunca como alguém como eu vou me dobrar perante isso. Não é se dobrar perante pessoas, queridos. São os princípios que regem esse lugar, são os princípios que regem aquilo que nós fazemos. É inclinar e falar: Senhor Deus, eu preciso sim demonstrar minha fraqueza. E quando a gente demonstra a nossa fraqueza, nós começamos a demonstrar o que ela produz: sofisma, pecado, rebelião. Não são fortes que são rebeldes, queridos. A rebelião não é feita por alguém forte. A
rebelião é feita por alguém covarde, fraco. Gente forte não arrega. Gente forte protege. Gente forte defende. Precisamos baixar a guarda para Deus e nos render a Ele. Geralmente os nossos lives, eles perdem um pouco a intensidade. Ele perde as cores e passa a ficar um pouco desbotado quando a gente começa a levantar as nossas guardas. Quando eu começo, como o pastor fala, a dar nos dedos. Vem um aconselhamento. Não é assim. Não é assim que eu creio, não é dessa forma. Ei, baixa a guarda. Lugar de tratamento a gente não trata, a gente é tratado. No hospital a gente não dá diagnóstico, nós somos diagnosticados. Então quando você chegar no seu life, quando você chegar no seu discipulado principalmente, cara, eu não vim aqui ensinar você, não vim aqui escrever a bula não. Seja a ferramenta de Deus na minha vida. Os processos pelos quais eu preciso passar, que Deus te revele todos, e que eu possa ter coragem e força para me submeter a todos eles, porque da minha fraqueza eu quero tirar força. Da minha fraqueza eu quero tirar força. E quando nós baixamos guarda para Deus e nos rendemos a Ele, nós levantamos a guarda para o diabo e resistimos a ele. Aí quando nós resistimos o diabo, a Bíblia diz, nos dá uma promessa: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Satanás está se movendo na sua célula, fazendo com que algumas coisas aconteçam. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Algumas coisas estão acontecendo assim na sua vida pessoal. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vocês. Isso é Bíblia, a Bíblia nos diz isso, é uma promessa bíblica. Alex, o tempo está fechando, fica tranquilo, querido, isso faz parte da caminhada do crente. Mas se você está começando a ser oprimido, sujeite-se a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de você. Vamos orar? Sandálias pra suportar o ide, pois um anel em meu dedo e me tirou